Bem-vindos ao Mesa do Operador. Vamos fazer a nossa atualização rápida nessa semana de gain, nessa semana de Small 11 fechando a 107,25. Small 11 numa trajetória lateral. A gente ainda fica aí num range, trabalhando numa lateralidade. Desde o dia 10 de julho, conforme visto em vídeos anteriores, a gente teve uma alta muito forte, mas que não foi acompanhada de uma continuidade no movimento altista por parte de Small 11. Ele ainda trabalha aqui nessa faixa do 107,25, sem ameaçar os suportes ali na faixa do 103,74. Então, cenário lateral para Small 11, ao contrário aqui do Ibovespa, que está com um cenário um pouco melhor. Ele teve também uma lateralidade aí inaugurada aí no dia 10 de julho, mas você vê que ele mantém aí um respeito pelas médias de 200, pela média de 50, essa média azul aqui, pela média de 20, que ele continua respeitando, continua por cima dela e ameaçou um rompimento da parte superior desse range da sexta-feira, dia 10 de julho. Então, hoje, dia 31 de julho, o Ibovespa com uma cara um pouco melhor do que o Small 11, mas lembrando que um tende a ter uma correlação muito grande e subindo o Ibov, melhor dizendo, o Small 11 tende a dar tende a acompanhar. É muito difícil um subir e o outro cair, né? Ter uma descorrelação tão grande. Então, o panorama é levemente altista para o Small 11. A gente vê que o DI, os juros no DI de 31, eles tiveram uma boa arrefecida, caíram bem, continuam aqui no meio desse range, eles ameaçaram romper, ameaçaram completamente descontrolar, né, os DIs aqui, mas eles retomaram aí e estão aí por volta de 14,35, um patamar bem alto para os nossos juros, mas que ainda não estão em regiões de máximas, né? A gente deve esperar aí um DI trabalhando nessa região acima aí dos 14,26, e caso caia, deve ser um panorama de risco favorável aos nossos ativos. E teve realmente aí um pânico bem grande aí dos mercados nessas últimas semanas aí pelo crash de semicondutores, e o SP500 até ameaçou aí fazer uma realização um pouco maior, né? Chegou a cair aí quase 4%, mas já retomou a alta com resultados de Amazon, com resultados de Google que vieram muito fortes, e planeja voltar aí às suas máximas históricas. A gente ainda vê os juros americanos dando sinais de cautela, né? Então não dá para afirmar que a gente está fora aí de perigo e que a gente vai retomar a alta generalizada dos mercados, mas um crash maior ele foi, pelo menos por enquanto, descartado. O VIX ainda está calmo, né? O mercado da Coreia aí que deu muita preocupação aos coreanos aí que foram estopados, que tiveram chamadas de margem, ele começou aí a dar uma reagida, né? E vamos ver aí como que ficam essas ações dos semicondutores. A, a alta foi muito forte, né? Uma alta aí desde abril de 2025 chegou a mais de 300%. A última pernada tinha sido quase 90%. E a gente viu aí uma queda de 35% no índice coreano, que é praticamente Samsung e Hynix, duas empresas aí que estão pesadamente em semicondutores. E então a gente viu isso no nosso mercado. Esperávamos uma rotação um pouco maior para a velha economia, dentre as quais o Ibovespa, o Brasil, tem muita commodity, tem muita coisa que pode se beneficiar com uma rotação para fora dos chips de AI e de semicondutores. Então, vamos aguardar aí, a gente está nessa região de rompimento aqui do Ibovespa e em breve vamos ter aí uma definição. Quanto à nossa operação, é gain de
aproximadamente 50%, na verdade 47%, porque isso aqui é uma foto da operação antes de ser encerrada. A gente tinha uma operação aí de um ratio na parte de puts e um spread aqui na parte de calls, que foi encerrada dia 30 de julho, e a gente pode ver aqui na nossa planilha. Ela foi montada dia 17 de julho, com um crédito total de 970. Foi recomprada dia 30 de julho e com um débito de 514, resultado de 456 de gain, né? Era o plano, conforme descrito anteriormente, de sair com 50% antes da viagem. Né? Vou viajar 2 semanas, então eu resolvi já botar no bolso essa operação. Montei um booster, né? Um booster aqui para aproveitar os papéis que tenho na linha do 116 com o 114, 1000 vendidas no 116, 500 compradas no 114. E para setembro, crédito recebido de 435. Vamos continuar monitorando e em breve, daqui a 2 semanas, retomo as atualizações. E também depois vou fazer um vídeo sobre a venda de puts, que tem sido bastante vantajosa em vários ativos. E em breve pretendo aí explicar aí para vocês a maneira, né, o operacional dessa venda de puts, os riscos e tudo mais. Por enquanto, nossa operação de Small 11 segue aqui, né, um gain bom, né, em 2 semanas. E aqui temos esse booster, igual eu falei. Aqui sem risco, porque eu tenho 600 papéis, né, então na alta forte não me preocupa isso aqui. Por que eu não montei na parte de puts? Porque eu espero que pode ter alguma queda, né? Se tiver alguma queda em Small 11, eu monto aqui a parte das puts embaixo, mesmo na viagem, não vai ser problema. E assim eu fico com 2 pontas montadas em momentos favoráveis. Então é isso. A gente ainda tem a H120, né? Uma opção aí de venda coberta na faixa dos 120, que eu ainda não fiz nada com ela, né? O delta dela está abaixo de 10, muito pouco provável que dê algum problema, mas eu resolvi não mexer nela porque para rolar eu ainda espero uma alta, né? Então se houver alguma alta mais expressiva de small, chegando ali por volta dos 115, eu rolo essa H120 já para o mês de setembro. E dessa maneira a gente vai aguardando aqui os próximos desdobramentos do nosso mercado. Grande abraço.